você, mas o senhor está usando dados manipulados, a meu ver, manipulados para defender suas ideias. Então eu conheço muitas pessoas, tivesse uma arma ali, o menino ia ser assaltado e eu também. Pronto. Agora, o senhor não ia sair? Tá liberado já, pastor. Por senhor. Uma pauta com a qual temos muita divergência, mas sempre procuro fazer o bom debate e depois agradecimentos finais. Então, primeiro eu quero falar sobre uma pauta importante, que é a pauta do controle sobre armas e munições, ou numa outra perspectiva, o desarmamento. Eu acho que o governo Lula acertou bastante nessa pauta e eu queria brevemente falar sobre isso. Nós votamos semana passada a reforma tributária. Eu acredito que houve um equívoco, não é um equívoco, um erro, digamos assim, político, programático, estratégico, porque a Câmara alterou o texto do Senado e retirou armas e munições do imposto seletivo. Eu considero isso um erro. Na verdade, beneficia a indústria de armas e munições e facilita, na minha compreensão, a insegurança das pessoas, do nosso povo. Trazer alguns dados, prometo ser bastante sintético. 76% dos homicídios que acontecem no Brasil são por armas de fogo. 80% dos roubos de veículo no Brasil têm utilização de armas de fogo. Segundo informações do Ministério da Saúde, ano passado, 41 milhões de reais foram gastos com internações hospitalares por conta de pessoas feridas por armas de fogo. Imagina esse recurso dentro do SUS para outras áreas de garantia da saúde. Então, na verdade, eu continuo achando que mais armas circulando não melhora, não garante segurança para a vida das pessoas. Outros dados relevantes: 57% das pessoas internadas por conta de armas de fogo no Brasil são negras. E eu faço esse debate aqui. Não dá para pensar segurança pública sem um recorte racializado. – 29% dos feminicídios no Brasil foram por armas de fogo em 2021. 71% das mulheres vítimas por feminicídio por armas de fogo no Brasil eram mulheres negras. Eu quero chamar a atenção. Mais armas, sem controle, sem fiscalização, na minha compreensão, aumenta a insegurança, aumenta o medo, não melhora a vida e não protege a vida das pessoas. O governo Bolsonaro, na minha opinião, criou um verdadeiro despejo descontrolado e intencional de armas no Brasil. 144 mil novos registros de CAC por ano. Olha isso. 144 mil novos registros de CAC por ano no governo Bolsonaro. Se você pega facilitação do acesso a armas e munições, mais o registro de CACs explodindo, mais a fala do presidente, que dizia publicamente que era para defesa pessoal, é importante dizer isso, flexibiliza o acesso como CAC, caçador, colecionador e atirador. Mas o discurso do próprio presidente indicava, não é só para isso não, é para se defender. Sociedade armada não será escravizada. Ou seja, uma política de flexibilização para uma coisa, com um discurso incentivando outra coisa. Cada cidadão de bem, seja lá o que isso significa, porque vários milicianos amigos do presidente, não sei se ele chamaria de cidadão de bem. Cada cidadão de bem com uma arma na mão, a vida das pessoas vai estar protegida. A pergunta que eu faço é se o empresário lá de São Paulo, do bairro Nobre Jardins, eram policiais investigadores. Possivelmente, sob o uso de álcool, pegou a arma e saiu atirando. E a arma estava registrada como CAC. Foi isso que Bolsonaro incentivou no Brasil. Derramou e despejou armas com calibre pesado, com milhares de pessoas se armando, utilizando o pretexto do CAC para usar arma para, em tese, defesa pessoal ou para cometimento de crime.
acredito que o governo Lula está corretíssimo, mudando essa política, retomando uma lógica de controle e de fiscalização. Caminhando para o final, senhor presidente, muitas pessoas acham que arma vai ser um fator de segurança pessoal. Eu quero dialogar com o medo das pessoas, porque a gente vive numa sociedade profundamente violenta. Primeiro argumento, sinceramente, vossas excelências são da área de segurança pública, vários são policiais. É realmente tranquilo e provável que uma pessoa comum, mesmo com aula de tiro, numa situação de conflito, tenha facilidade de se defender? Porque, veja, uma ação violenta, a pessoa não chega e fala: olá, tudo bem? Eu vim te assaltar. Vou te dar aí 30 segundos para você se preparar e a gente ter aqui um duelo um pouco mais equilibrado. Via de regra, a situação de violência é uma situação surpreendente e adversa. Para que uma pessoa tenha controle emocional, agilidade para sacar a sua arma, se defender, gente, a presença da arma, na minha opinião, aumenta a possibilidade da pessoa morrer num conflito. Não aumenta a segurança, aumenta a insegurança. Esse discurso de defesa pessoal eu considero equivocado. Aliás, quantos policiais morreram no Brasil esse ano? Daí, vossas excelências sempre lembram. Morreram assim, por homicídio. Vossas excelências lembram corretamente. Muitos fora do ambiente de trabalho, sim. E vossas excelências dizem, mas agiram para defender alguém. Sim, usando o quê? Arma. E qual foi o efeito na vida destes policiais? Morreram. Porque tentaram agir utilizando a arma e morreram. Pessoas preparadas, profissionais de segurança pública. Essa lógica de militarizar e armar a sociedade, imagina isso aqui. Será que esse ambiente aqui, eu sei que não pode, mas imagina uma sala, cada pessoa com uma arma na mão. Essa é a sociedade que projetamos? É assim que vamos construir segurança? Num país racista, misógino, cheio de mecanismos de intolerância, quantas brigas de bar, quantas brigas de família, quantas brigas de torcida, quantas brigas de condomínio, com a presença do fator arma, não pode tais brigas se tornarem fatais e letais. E agora eu termino, porque semana passada vimos, ou essa semana em São Paulo, mais um caso de muitos. Descontrole emocional, uso de álcool, erro de análise, pessoas mortas por causa da presença de uma arma, fora o feminicídio. Essa foi uma grande bandeira do meu mandato esse ano, porque acho que foi um acerto da política do presidente Lula. Para uma reunião de bancada do meu partido, mas não sei se é uma boa má notícia para quem continua aqui ano que vem, decidi com a minha equipe permanecer na Comissão de Segurança Pública. Então, cumprimentos, deputado Pastor Henrique. Mais um ano o debate aqui sempre foi... Fala 10 minutos e agora vai correr, não quer ouvir a gente falar? Falou 2 minutos para me elogiar. Não, mas essas estatísticas do senhor, eu até acredito que não é má fé, mas se for pesquisar estatística também de quantas pessoas armadas, com armas legalizadas, salvaram a própria vida e salvaram a vida de terceiros, o senhor tinha colocado também na estatística, porque eu acredito que a sua equipe não está usando de má fé, mas o senhor está usando só exemplos negativos. Eu vou usar um exemplo positivo aqui. Por exemplo, deputado Alexandre Leite reagiu a um assalto, 2 bandidos armados atiraram no veículo dele, estava com a esposa dele, e ele, de posse de uma arma legalizada e de um mínimo de treinamento que eu sei que ele tem, ele matou um dos bandidos. O outro vazou. Salvou a vida dele e da esposa, porque são pessoas que não estavam ali para brincadeira. Tanto que o veículo dele foi atingido por tiros, por disparos de arma de fogo. A questão de São Paulo, o senhor citou bastante aí, eu sabia muito bem que a esquerda ia explorar esse assunto, mas acontece o seguinte, são casos isolados, pessoas que, CACs, são pessoas que não podem ter problemas com a justiça, problemas com a polícia, e são pessoas que, se tiverem, perdem esse direito. No caso do empresário, não, porque perdeu a vida, já usou. O próprio delegado do DEIC falou, a casa dele tem a porta blindada, ele poderia ligar para a polícia militar, a polícia chegaria ali, verificaria que se tratavam-se de policiais civis, mas não. Ele saiu que nem um doido lá para fora, atirando, matou a policial, uma fatalidade, uma desgraça que não poderia ter acontecido, não deve acontecer, mas o senhor está usando dados manipulados, a meu ver, para defender suas ideias. Então eu conheço muitas pessoas que salvaram a sua vida
porque tinha uma arma de fogo e salvaram a vida de pessoas. Agora, é claro que no universo de milhares e milhares de pessoas, sempre vai acontecer de dar errado. Alguma vez vai dar errado. Inclusive, policiais fazendo enfrentamento contra criminosos morrem também. Né? Então, o senhor quer dizer que eles deveriam, então, a meu ver, se omitir. Porque se você for pro confronto, a chance de você matar e morrer existe. Até uma coronel falou, por que que sempre o bandido morre? Sempre o bandido morre, morre menos polícia. Graças a Deus, a coronel falou certinho. Morre menos polícia, porque a polícia tem mais treinamento, mais frieza para poder agir. Né? Então é isso. Agora, pastor, eu gostaria que o senhor pesquisasse dados e trouxesse para nós aqui também de uso positivo de armas. Uso positivo de armas. Eu tenho uma arma na cintura e já me envolvi em situações, inclusive, um garotinho, uma vez de uns 15 anos, trabalhando no centro ali para um escritório, 2 vagabundos chegou para assaltar, passa a corrente e o relógio. Eu encostei do lado e falei, o que está acontecendo? O cara falou, por que você quer saber? Eu quero saber porque eu sou polícia e tenho uma 9mm. O cara falou, então tá bom, senhor. Pronto, acabou. Se não tivesse uma arma ali, o menino ia ser assaltado e eu também. Pronto. Senhor presidente, Agora, o senhor não ia sair? Deputado. Tá liberado já, pastor. Força e honra. Calma, Obrigado. calma.